pelos responsáveis pela condução da licitação. A fase da homologação. A homologação é a fase em que a comissão ou agente que conduziu o procedimento da licitação até esse momento apresenta à autoridade superior o resultado desse procedimento. Essa autoridade, então, fará uma verificação sobre a regularidade da licitação. Caso a autoridade encontre algum vício, ela deverá anular o procedimento. Essa anulação não gerará direito à indenização para os participantes, a não ser que já esteja sendo executado o contrato pelo vencedor e que esse vencedor esteja de boa fé. Nesse caso, ele tem direito a ser ressarcido dos prejuízos causados pela rescisão desse contrato. Também é nesse momento da homologação que a autoridade deve verificar se há necessidade de revogar a licitação, o que somente será possível se houver uma razão de interesse público causada por um fato superveniente. Por exemplo, vamos imaginar que a administração licitou a reforma de um edifício. Porém, durante a licitação, esse edifício desabou. Tornou-se desnecessária e inconveniente a contratação dessa reforma. E como fica o vencedor no caso de uma revogação da licitação? A doutrina entende que ele fará jus à indenização das despesas que ele fez para participar da licitação, pois a revogação é um ato de interesse da própria administração. E não é justo que o vencedor suporte integralmente o ônus, o encargo econômico dessa decisão. Fase da adjudicação. A adjudicação é a decisão da autoridade superior pela qual ela atribui o objeto da licitação ao licitante vencedor. É como se ela dissesse, usando aquela famosa frase de Machado de Assis, ao vencedor as batatas, ou melhor, ao vencedor o objeto licitado. Do ponto de vista lógico, a adjudicação deve ser posterior à homologação, pois somente após verificado a regularidade do procedimento e afastada a eventual necessidade de revogar a licitação, é que se poderá atribuir o objeto ao vencedor. Mas pode ser que, por praticidade, a homologação e a adjudicação sejam feitas em um só despacho dessa autoridade. Com a adjudicação, o vencedor fica preso à proposta que ele fez à administração. Ele deverá manter essa proposta durante o prazo de validade dela, que, segundo a lei, é no máximo de 60 dias contados da entrega dos envelopes. E a administração? A administração, por sua vez, não poderá celebrar o contrato com mais ninguém além do vencedor. Mas isso quer dizer que o vencedor adjudicatário terá direito adquirido ao contrato? Não, pois ainda assim, caso surja algum fato superveniente, a administração poderá, mesmo depois da adjudicação, revogar a licitação. É óbvio que também nesse caso o vencedor terá direito ao ressarcimento de todas as despesas que ele fez para participar da competição. A adjudicação é, portanto, o ato final do procedimento licitatório. A próxima fase será a fase da contratação, que nós estudaremos em nossa próxima aula, sobre contratos administrativos. Porém, antes de encerrarmos o tema, é bom falarmos um pouquinho sobre um assunto que está na moda e que merece um tratamento à parte, mesmo porque existe uma legislação própria sobre esse assunto. Você já deve ter percebido que nós estamos falando do pregão. Pregão. O pregão é uma modalidade instituída por uma lei especial, a Lei 10.520 de 2002. Instituída na esfera federal, essa modalidade também tem sido adotada pelos estados e municípios, que têm adaptado a sua legislação a essa modalidade. Às vezes, esses estados e municípios têm até mesmo aplicado a lei federal sem nenhuma legislação própria, o que inclusive é juridicamente questionável. Mas o fato é que o pregão pregou, ou melhor, o pregão pegou. E pegou porque a administração tem visto grandes vantagens no procedimento, pela economia que proporciona, possibilitando a aquisição de bens e serviços por um preço mais baixo do que aquele que é obtido no uso das outras modalidades.
Algumas peculiaridades do pregão, nós até já falamos. Que ele se aplica aos bens e serviços considerados comuns, que o procedimento é conduzido por uma autoridade denominada pregoeiro, e que no pregão a habilitação é posterior ao julgamento das propostas. Porém, há uma outra característica peculiar, que é a mais marcante do pregão. O julgamento do pregão se desdobra em duas etapas. Primeira etapa, a entrega das propostas escritas. E segunda etapa, a realização de lances verbais. Na primeira fase, são abertos os envelopes e é promovida a classificação das propostas, igualzinho àquilo que ocorre nas outras modalidades. Porém, uma vez feita essa classificação, os melhores classificados são chamados a dar lances verbais, de maneira que o vencedor seja aquele que oferecer o menor preço. São chamadas para essa etapa dos lances verbais todos os licitantes classificados que tiverem oferecido em suas propostas escritas preços até 10% maiores que a melhor proposta apresentada. Devem ser chamados no mínimo 3 participantes para essa segunda etapa, sendo que, na falta de licitantes que atendam esse percentual que nós falamos, devem ser chamados outros pela ordem de classificação para atingir até completar um número mínimo de 3. O resultado desse procedimento dividido em duas etapas é que há um aumento da competitividade, uma vez que aquele que oferecer um preço maior pode rever suas estimativas, tentando cobrir a oferta e obrigando os demais competidores também a diminuir, rever seus preços. O pregão eletrônico é, na verdade, um filhote mais moderno do pregão. A lógica da competição é a mesma, e as diferenças em relação às demais modalidades de licitação são aquelas que acabamos de mencionar. O que diferencia o pregão eletrônico é o uso dos meios digitais, isto é, as propostas e os lances são enviados pela internet, em ambiente seguro. Uma outra peculiaridade é que no pregão eletrônico não há escolha das melhores propostas classificadas para a participação na etapa dos lances. Todos os classificados, independentemente do valor inicialmente proposto, podem participar das fases da segunda etapa, ou seja, da etapa de dar lances. Há outra peculiaridade que também se justificam pela necessidade de adaptar o procedimento do pregão ao meio eletrônico. Mas não vale a pena falar muito sobre isso. O importante é você ter uma ideia básica sobre o funcionamento das duas formas de pregão. Uma sugestão final. Procure na internet notícias de jornal sobre licitações. A leitura dessas notícias deve ser feita sempre com cuidado, pois nem sempre a abordagem jornalística é muito técnica do ponto de vista jurídico. Mas essa leitura poderá dar a você uma contextualização, uma noção prática sobre os problemas e conflitos que podem ocorrer em uma licitação real. E assim complementando aqui os aspectos teóricos que nós abordamos. Depois de tudo isso que nós falamos sobre licitação, você pode até ficar um pouco desanimado, achando, poxa vida, esse tema é muito complicado. Mas veja, encare isso como um jogo. A licitação é um jogo. Se você for ver por essa ótica, você conseguirá estudar e aproveitar melhor os seus estudos. Não desanime, veja, você já chegou mais ou menos na metade das nossas aulas de Direito Administrativo. Se você chegou até aqui, você consegue terminar esse curso e, com certeza, com um pouco de esforço, procurando ler as apostilas, se informar, se inteirar sobre todos esses assuntos, você terá um excelente desempenho no exame de ordem. Na próxima aula, nós estudaremos contratação, que afinal é o objetivo de todo esse procedimento que nós estudamos aqui. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Ânimo e até a próxima.